O Ministério Público Federal abre inquérito civil para apurar a responsabilidade de agentes públicos nos atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes. Eventuais omissões, de acordo com o Ministério Público Federal, podem configurar improbidade administrativa. Mais informações agora chegando de Brasília com o Rafael Procópio. O Ministério Público Federal abriu um inquérito civil para apurar a possível responsabilidade de agentes políticos nos atos de terrorismo do dia 8 de janeiro. Em um dos pontos, são destacadas as decisões do Supremo Tribunal Federal que trazem evidências de omissão dolosa, ou seja, intencional, de autoridades públicas, o que incluiria militares que deveriam prezar pela segurança dos prédios públicos. Com esse inquérito, abre-se a possibilidade do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, e do governador afastado da capital do país, Ibanez Rocha, serem investigados. Torres segue preso no Distrito Federal desde sábado, quando retornou ao Brasil. Ele deve prestar depoimento à Polícia Federal ainda esta semana. Não há uma data marcada, mas há uma expectativa de que isso possa ocorrer ainda hoje. Preso desde o último sábado, Anderson Torres foi excluído nesta semana do Conselho de Administração do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. A decisão foi tomada pela Infraero após um pedido do atual ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França. Com isso, Anderson Torres deixará de receber um bônus de R$13 mil por reunião, mesmo à distância. Por reunião? Por reunião, mesmo à distância. O chamado Jeton é pago a servidores públicos que participam de conselhos administrativos. Não vale mentir. Quem sabia que Anderson Torres fazia parte do Conselho de Administração do Galeão? Fazia a menor ideia Vocês não disso. sabiam? Mas, gente... Cara, eu duvido que alguém aqui Veja sabia. você. Eu duvido Não, que alguém cara. na rede... Até o Pablo Fernandes, que sabe, duvido que ele sabia disso. Uma vez um colega de Não, Brasília... Ninguém. Quantos cargos esses caras acumulam? Quantos jetons? Quantos penduricalhos? Quantas mamatas? Como é que a presença do Anderson Torres, não só dele, os demais membros aí do Conselho de Administração, sejam eles quais forem, melhoraram o serviço do Galeão nos últimos anos? Me arrisco a dizer que nada. Mas tá aí, ganhando R$13 mil, não por mês, por reunião. Sei lá também qual é a periodicidade dessas reuniões, né? Mas de qualquer maneira, você ter que ligar o seu aparelho celular, ligar lá o Zoom, aparecer durante 45 minutos, 2 horas, sei lá, numa reunião, e embolsar R$13 mil, se isso não for mamata, eu não sei o que mamata é. Eis aí, uma vez um colega de Brasília disse que se você é um político no Brasil, você não precisa roubar para ficar rico. Você já tá rico automaticamente, porque isso é um acúmulo tão grande de mamatas, é tanta coisa que você não paga, é tanta coisa que o Estado banca para você, que todo o seu salário vai pra conta e lá fica. Fora esses penduricalhos aí. Combustível, atualização profissional, né? Cursos e tudo mais. Tem auxílio paletó, tem que mais? Plano de saúde para todos Até os pouco tempo atrás dependentes. tinha auxílio educação para filhos de magistrados. Para filhos. Os caras na faculdade. Não era filho pequeno, tá? Não era auxílio creche. Não. Cavalões lá de 22 anos estudando na faculdade, às custas do Estado. Filhotes de magistrados. Até pouco tempo atrás isso existia. Concordo. Agora tem um ponto aqui a ser colocado. Existe uma questão que cargos de alta hierarquia, comparado à iniciativa privada, Sim. ganham pouco. Sim. E aí, esses jetons são maneiras que você tem de pagar um pouco mais, diferenciar esse salário, para convencer pessoas a irem para postos que são postos muito cobiçados, né? Então, isso acontece muito, por exemplo, Banco Central ou ministérios, planejamento, esse tipo de ministério que você precisa de funcionários muito qualificados, né? Quando você precisa de funcionários que são muito qualificados, que o cara poderia ganhar muito mais num BTG do que está lá no Ministério da Fazenda, aí você arruma um jeton para ele e para poder dar uma melhorada no salário ali, porque na iniciativa privada ele ganharia muito melhor. Então, essa é uma questão, acho que isso precisa ser colocado né, tem que ser levado em conta aqui. Agora, via de regra, é o que você pontuou. Isso serve para você fazer a festinha, a farrinha
e penduricalhos de salários. Mas tem esse outro lado também que a gente precisa levar em consideração quando avalia os penduricalhos. Você nunca vai me ver, você nunca vai me ver aqui questionando os salários de um presidente da Petrobras, de um presidente do Banco do Brasil. Alguns a gente precisa, mas... Sim, alguns presidentes... alguns a gente precisa. Mas o conceito, claro, é isso, lógico, claro, você precisa ter um bom salário para atrair pessoas. Não é fácil você se mudar de Malecuia para Brasília, trocar filho de escola, eu entendo isso. Agora, o que Anderson Torres tem de expertise para fazer parte do Conselho de Administração do Galeão? Ele é um delegado. 13 mil reais por reunião? Que claramente deixou o cargo de ministro da Justiça, aí provavelmente perdeu ali parte do salário quando virou só secretário, e aí ganhou como recompensa esse cargo. Uma farra. É isso. Bom, em frente, o governo federal classifica como natural a dispensa de 51 militares que atuavam no Gabinete de Segurança Institucional no Palácio da Alvorada e na Granja do Torto, em Brasília. O movimento oficializado ontem já havia sido antecipado por Lula durante um café da manhã com jornalistas que acompanham a rotina do Palácio do Planalto. Na ocasião, o presidente disse que não tinha como seguir com bolsonaristas raiz cuidando do dia a dia dele. E acrescentou que houve conivência para que os vândalos conseguissem entrar no Palácio do Planalto durante os ataques às sedes dos três poderes. Segundo o chefe da Casa Civil, Rui Costa, esse tipo de troca é normal e outras semelhantes ainda vão ocorrer. Vocês vão ver essas trocas mais intensas a partir do dia 23, quando eu diria que roda a chave no sistema para que os novos ministérios passem a existir nos sistemas eletrônicos, nos sistemas digitais do governo e, portanto, o grosso das nomeações e das exonerações será feito a partir do dia 23 até o final do mês. Então ainda tem muita gente para sair, muita gente para entrar. Ontem, ao lado do ministro da Defesa, José Múcio, Rui Costa se reuniu com 3 comandantes militares, com os 3, e deu um recado em nome do presidente. Lula confia no Exército, na Marinha e na Aeronáutica. Ele pediu paciência para mexer em posições estratégicas. A expectativa é que até o fim da semana, Lula se reúna com os chefes das Forças Armadas para deixar claro que a intenção é virar a página. Agora, só um parêntese sobre essa reunião, É porque a reunião que aconteceu logo depois do atentado aos 3 poderes em Brasília foi uma reunião respeitosa, mas dura com o chefe das 3 forças, Lula disse para eles, e aí foi uma aspa aí, seguinte: eu não entendo como parte das Forças Armadas segue um desertor, que é o que foi Bolsonaro, Bolsonaro, ele foi colocado na reserva porque fez ali um ato de desobediência, Bolsonaro foi um capitão que fez um ato de desobediência e, para não ser expulso das Forças Armadas, se arrumou ali um jeito de colocá-lo na reserva. E Lula disse isso a eles: eu não consigo entender como parte das Forças Armadas respeita e segue um desertor. Então foi uma reunião respeitosa, mas bastante dura entre Lula e o chefe das 3 forças. Agora, o que se quer é uma segunda reunião, um segundo encontro para virar a página, tanto é que daí na pauta o que se colocou, algo que faz as Forças Armadas ficarem mais calmas. Falar de investimentos, de novos investimentos, como trazer aviões, trazer novos como tanques para as Forças Armadas, submarinos, enfim, coisas que eles gostam, Então é sobre isso que eles querem tratar nesse novo encontro para deixar o clima mais pacificado, que aliás foi nas 2 gestões de Lula, Foi um clima bem pacificado. Lula fez bastante investimento na defesa do Brasil e era um clima bom entre eles. E aí a ideia é retomar esse clima. Sabe que eu entendi de maneira diferente a palavra desertor. Eu entendi o desertor como uma referência ao fato de Bolsonaro não ter ido até o final do governo. De ter abandonado o Brasil no dia 30 de dezembro, não ter feito nenhum último pronunciamento à nação e muito menos entregue a faixa. Porque no Exército, sim, ele foi um militar indisciplinado, ameaçou explodir bomba, tudo que ele queria era aumentar soldo. E ele, de certa maneira, foi expulso do Exército, mas não desertou. Como presidente, dá para encarar aquilo como uma deserção. Se pirulitou para a Flórida um dia antes. Foi a minha interpretação. O resto aí tá perfeito. Bom, ainda ontem a polícia prendeu mais um envolvido na tentativa de atentado à bomba perto do aeroporto, Juscelino Kubitschek. Apoiador de Jair Bolsonaro, Alan Diego dos Santos, foi detido no Mato Grosso. Fala, Thalita Almeida.
Alan Diego dos Santos, acusado de envolvimento na tentativa de explosão de um caminhão-tanque em Brasília, se entregou na delegacia de Comodoro, no Mato Grosso, nesta terça-feira. Ele era procurado pela polícia desde dezembro do ano passado, quando teria participado da instalação de um artefato explosivo nos arredores do aeroporto aqui da capital federal. Além do atentado, ele também é suspeito de participar dos atos de vandalismo promovidos por bolsonaristas no dia 12 de dezembro, também aqui no centro de Brasília. De acordo com a Polícia Civil, foram cumpridos mandados de buscas decretados pelo Supremo Tribunal Federal para apurar informações que pudessem levar à localização do foragido. Ele foi encaminhado a uma unidade prisional e vai aguardar a manifestação da Justiça. Alan Diego foi citado no depoimento que George Washington de Oliveira, de 54 anos, deu à polícia antes de ser preso, também envolvido aí na implantação do explosivo. Além do aeroporto, a ideia era instalar explosivos em pelo menos 2 locais do Distrito Federal. Uma das bombas seria implantada em postes próximos a uma subestação de energia. No Rio de Janeiro, uma mulher que teria organizado e financiado os atos golpistas do dia 8 se entregou à PF. E um outro suspeito segue foragido, Luana Bernardes. Um alvo da Operação Ulisses da Polícia Federal, que investiga atos terroristas e antidemocráticos, continua foragido. Ontem, uma mulher de 48 anos, acusada de participar dos atos, se entregou à Polícia Federal em Campos dos Goitacazes, no norte fluminense. Na segunda-feira, um subtenente do Corpo de Bombeiros do Rio foi preso. Roberto Henrique de Souza Júnior é acusado de participar e incentivar os atos antidemocráticos após o segundo turno das eleições presidenciais. A corporação instaurou inquérito para apurar o caso. A Polícia Federal tenta identificar outros envolvidos nos episódios em Brasília no dia 8 de janeiro e em manifestações em rodovias que cortam o município e em quartéis do Exército da cidade. E a Polícia Federal também abriu inquérito para apurar atos de vandalismo em torres de transmissão de energia pelo país. Cindy Lopes. A segurança das linhas de transmissão de energia elétrica será reforçada para evitar ataques, como os ocorridos na última semana contra torres de transmissão. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta terça-feira que o sistema de controle e monitoramento vai ser aperfeiçoado com o uso de tecnologias como câmeras nas torres e drones. Durante reunião com representantes de empresas e órgãos do setor elétrico, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, Silveira disse que os prejuízos inicialmente vão ser bancados pelas empresas, mas que os responsáveis vão arcar com as consequências. Esse é um patrimônio de todos os brasileiros e que vem sendo atacado por alguns desavisados que não entendem que vão pagar por isso, tanto do ponto de vista legal quanto do ponto de vista do ressarcimento desses danos. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, confirmou 7 ataques contra torres de transmissão desde o último dia 8. 3 delas ficam em Rondônia. O valor gasto por Jair Bolsonaro no cartão corporativo pode ser 3 vezes maior do que o que foi divulgado. Segundo as planilhas publicadas até agora, as despesas somaram 27 milhões e 600 mil reais entre 2019 e 2022. Mas no portal da Transparência, a quantia passa de 75 milhões de reais nos últimos 4 anos. Não se sabe, porém, se os gastos são apenas do presidente ou se englobam outros órgãos, como o Gabinete de Segurança Institucional e a Agência Brasileira de Inteligência. E tem mais. No governo Lula, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, vai receber 4 mil reais de uma maneira muito parecida de Anderson Torres, para participar de reuniões do Conselho Fiscal do SESC, o Serviço Social do Comércio. Um detalhe, ele mesmo se nomeou para o cargo. E será o representante do INSS no colegiado. Ministro, precisamos de um representante. Ah, então, quanto é? 4 mil. Eu. Como ministro, Carlos Lupe já recebe um salário de R$ 39.200 por mês. Ele ainda escolheu o tesoureiro do PDT e chefe de gabinete da Previdência para ocupar um cargo semelhante. Marcelo Oliveira Panella vai receber o mesmo bônus de R$ 4 mil por encontro. Panela, né? Tá. A Confederação Nacional dos Municípios critica... Predestinado? Não é? Panelinha, little... A Confederação Nacional dos Municípios critica o reajuste do piso dos professores. E ouça só, orienta os prefeitos a ignorar esse aumento. Fala aí, Alan Dantas. O reajuste do piso nacional do magistério pode causar impacto anual de quase 20 bilhões de reais aos cofres das cidades, de acordo com a CNM, a Confederação Nacional de Municípios. O aumento de 14,95% para este ano foi publicado ontem no Diário Oficial da União.
A CNM destaca ainda que a atualização do piso dos professores, baseada no valor mínimo por aluno definido nacionalmente, tem sido sempre superior ao crescimento da própria receita do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Entre 2009 e 2023, a receita do Fundeb aumentou 255% e o reajuste do piso foi de 365%. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defende a aprovação de uma nova tabela de imposto de renda ainda no segundo semestre deste ano. A ideia, segundo ele, é taxar quem não paga impostos. Em Davos, na Suíça, onde participa do Fórum Econômico Mundial, Fernando Haddad afirmou que pretende aprovar a proposta da reforma tributária em 2 etapas e defendeu urgência para a tramitação no Congresso. A reforma tributária que nós queremos votar no primeiro semestre é sobre o imposto sobre o consumo. Mas no segundo semestre, nós queremos voltar a uma reforma tributária sobre a renda, para desonerar as camadas mais pobres do imposto e para onerar quem hoje não paga imposto. Tem muita gente no Brasil hoje que não paga imposto, né? Então nós precisamos reequilibrar o sistema tributário brasileiro para melhorar a distribuição de renda no Brasil. No evento que reúne lideranças globais, Fernando Haddad ainda voltou a falar da criação do novo arcabouço fiscal. A discussão, segundo o ministro, deverá ter participação de uma equipe técnica do Fundo Monetário Internacional. Ele reafirmou a importância de equilibrar as contas, mas sem esquecer do compromisso social. O fiscal, ele é pressuposto do desenvolvimento. Ele não é um fim em si mesmo, né? Você tem que estar as contas arrumadas, mas para você desenvolver o país, você precisa de uma política proativa, né? De mapear as oportunidades do país, onde é que você vai investir em ciência e tecnologia, qual o tipo de indústria que você quer atrair para o teu território. Para quem ainda fica confuso com esse termo arcabouço fiscal, que, convenhamos, a gente não usava, né, até uma semana atrás, ele é simplesmente aquilo que a gente entendia como âncora fiscal. O teto de gastos, por exemplo, enfim, a lei de ouro. Arcabouço fiscal foi um termo que Fernando Haddad preferiu utilizar e meio que a imprensa foi atrás para unificar o discurso. Então, tá bom, a âncora fiscal é o que a gente vai ter para garantir alguma responsabilidade nos gastos públicos a partir desse ano. E também na Suíça, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, voltou a destacar a importância do Brasil no cenário mundial e reforçou a contribuição do país no combate a mudanças climáticas. O Brasil quer também liderar uma iniciativa global sobre florestas e o nosso compromisso interno de, até 2030, alcançar o desmatamento zero. Em entrevista à Band News FM, o governador do Pará, Helder Barbalho, afirmou que a bioeconomia é uma alternativa importante para a preservação da Amazônia. Tenho o privilégio de representar os colegas governadores da Amazônia para demonstrar de que a nossa região, com a sua biodiversidade, a partir daí, tendo a oportunidade de investimentos em tecnologia, em pesquisa, em inovação, nós podemos pegar a biodiversidade e transformar, a partir da bioeconomia, numa grande oportunidade alternativa de um novo negócio para oportunizar a compatibilização da sustentabilidade com a questão social a partir da inclusão das pessoas que moram na região amazônica. Na semana passada, a capital do Pará, Belém, foi oficializada como candidata do Brasil para sediar a COP30 em 2025. O plenário do Supremo Tribunal Federal ainda vai julgar a decisão que suspendeu o indulto concedido por Jair Bolsonaro aos policiais condenados pelo massacre do Carandiru. Ontem, o trecho do decreto que beneficiava os PMs foi derrubado pela ministra Rosa Weber, presidente do STF. Ela atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República que alega afronta à dignidade humana. Pelo texto assinado por Jair Bolsonaro, seriam perdoados os agentes públicos que tenham cometido crimes há pelo menos 30 anos e que, à época, não eram considerados hediondos. O massacre do Carandiru aconteceu em 1992 no pavilhão 9 da antiga Casa de Detenção de São Paulo e deixou 111 mortos. Ao todo, 74 policiais foram condenados. As penas variam de 48 a 624 anos de prisão, mas nenhum dos PMs foi preso até hoje.
As sentenças já foram confirmadas pelo STJ, ou Superior Tribunal de Justiça. A tendência, segundo especialistas, é que a decisão de Rosa Weber seja confirmada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, porque é problemática. O indulto não foi feito para beneficiar condenados por crimes hediondos. E isso está dado, né? E 2, porque foi uma decisão que foi tomada pelo presidente mais como uma provocação e como mais uma maneira de cooptar corações e mentes de policiais, das Forças Armadas, do que como algo que respeitasse, para usar aquela palavra de novo, o arcabouço jurídico brasileiro. Então a tendência é que essa decisão seja derrubada pelo STF. Marido e sogro são acusados de encomendar a morte da própria família em Brasília. Os dois estão foragidos. Mais informações com o Leandro Aislan. A Polícia Civil do Distrito Federal procura por 2 homens suspeitos de serem os mandantes do assassinato que terminou na morte de 6 pessoas da própria família. Um dos 2 suspeitos de envolvimento no crime, presos nesta terça-feira, afirmou à polícia que Tiago Belchior, de 30 anos, junto com o pai dele, Marcos Antônio de Oliveira, de 54, teria encomendado a morte da mulher, da mãe e também da irmã de Tiago, que teriam sido sufocados e depois carbonizados com os 3 filhos pequenos deles em 2 carros. Um dos veículos foi encontrado em uma via de Cristalina, em Goiás, na sexta-feira, e o outro em Unai, em Minas Gerais, no sábado. O objetivo era obter valores que superavam os R$400 mil das contas das vítimas. O ex-CEO da Americanas, Sérgio Rial, volta a falar sobre a decisão de renunciar ao cargo. O executivo deixou a companhia na semana passada após a descoberta de um rombo de R$20 bilhões. Priscila Xavier. O ex-presidente da Americanas, Sérgio Rial, que deixou a empresa 9 dias depois de assumir ao cargo, afirmou que a inconsistência financeira de R$20 bilhões nos cofres da varejista foi descoberta após conversas e entrevistas com executivos da companhia. Segundo Rial, a saída dele da Americanas foi uma maneira de abrir espaço para que a empresa pudesse se reestruturar. A crise financeira na varejista foi anunciada no dia 11 de janeiro. Na mesma data, Sérgio Rial renunciou ao cargo. Ontem, a Comissão de Valores Mobiliários, órgão ligado ao governo federal, criou um canal exclusivo para apurar as denúncias contra Americanas. Na segunda-feira, a Justiça do Rio negou o pedido do Banco BTG Pactual para a suspensão da execução das dívidas da empresa por 30 dias. No entanto, outras 2 instituições financeiras, a Votorantim e a Bank of America, também entraram com recursos. As ações ainda não foram analisadas. Com mais de 3.600 estabelecimentos em todo o país e cerca de 140 mil acionistas, a Americanas viu nos últimos dias as ações da empresa registrarem um recuo no mercado financeiro, caindo de 12 para R$2. O público, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu a abertura de investigação sobre supostos desvios de finalidade da Comissão de Valores Mobiliários. No documento, o subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado defende que o TCU avalie se houve omissão na fiscalização da CVM. Ao jornal Folha de São Paulo, ele afirmou que um erro de bilhões põe uma pulga grande atrás da orelha. O Mineirão fecha a tirolesa depois de um acidente com uma adolescente de 14 anos. O destaque é de Bruna Vale. O Mineirão encerra as atividades de uma tirolesa no estádio após uma adolescente de 14 anos cair no equipamento. No vídeo feito pelas amigas da jovem, é possível ver o momento em que o equipamento solta e a adolescente desaba sobre as cadeiras. A jovem foi hospitalizada e recebeu alta. Ela caiu no início da descida da tirolesa, quando a altura ainda é menor em relação ao solo. Em nota, o Mineirão, a MXP, empresa contratante da tirolesa, e a Néria, empresa responsável pela operação da tirolesa, lamentaram o acidente ocorrido e informaram que a perícia realizada identificou falha humana na operação. Chocante, né? É uma imagem chocante, gente. Terrível. Ela caiu na arquibancada superior, né? Graças a Deus. O Mineirão tem arquibancada superior e depois... Depois tem ali um vão, o quê? De 5 metros? Por questão de 1 segundo, a queda não seria muito mais grave. Muito mais grave. Meu Deus, que responsabilidade. Acompanhemos aí as investigações.
Um acidente com um helicóptero deixa pelo menos 18 mortos na Ucrânia, incluindo o ministro do interior do país. Fala, Thiago Muniz. Pelo menos 18 pessoas morrem e mais de 20 ficam feridas depois da queda de um helicóptero nos arredores da capital da Ucrânia, Kiev. 9 pessoas estavam dentro do aparelho, entre elas o ministro do interior do país, Denis Monastyrsky. A aeronave caiu ao lado de uma creche. 2 crianças morreram em solo e outras 10 foram internadas. Ainda não se sabe se o que aconteceu foi um acidente ou se houve um ataque por parte da Rússia. Bom, agora sim, no futebol, trazemos detalhes sobre a estreia de Luizito Soares, que brilhou muito no Grêmio, garantindo mais um título na sala de troféus do tricolor. Jean Costa. Com show e um hat-trick do atacante Luiz Soares, o Grêmio goleou o São Luís por 4-1 e conquistou a Recopa Gaúcha na noite de terça-feira. O novo camisa 9 do tricolor marcou 3 vezes no primeiro tempo e comandou a festa dos 49 mil torcedores na arena. Na saída de campo, o jogador disse que esta foi a maior e melhor estreia em sua carreira. Mesmo com as ressalvas de Renato Portaluppi de que sua equipe poderia ter dificuldades por conta da falta de ritmo após a pré-temporada, a nova versão do time gremista não teve dificuldades para dominar o adversário e confirmar a 4ª conquista da competição na história. O tricolor volta a campo pelo Campeonato Gaúcho contra o Caxias no próximo sábado. Como é que é aí? O papo? Não, deixa aqui. Não, a gente já brigou, né? Vai sobre começar. Deixa pra lá. Não. Grande Soares, Eu tô querendo saber mais. Recopa Gaúcha, eu não tinha conhecimento desse título. O que é? O campeão do estadual contra o campeão da 2ª divisão do estadual? O que é? Não, todo respeito. O que é Recopa Gaúcha? O Jean Costa, nosso colega de Porto Alegre, vai mandar pra gente. Ele tá escrevendo aqui, já tá até digitando. Agora, eu vou ler uma mensagem e não vou citar, tá? De quem é. Tá. Um gremista que disse: eu quase critiquei a contratação do Soares, mas agora eu tô completamente iludido. Gente, eu entendo. Somos dois, me identifico. Mas calma. Não é que ele foi lá, não é que ele foi lá gente, no deixa Beira-Rio. a gente se iludir por um dia. A gente se ilude um dia, entendeu? Fica iludido, é isso. Pode ficar, que gostoso. Eu acho que é isso. Por um dia a gente tem que se iludir. Até pelo valor do contrato, vamos se iludir por um dia, pelo menos. Né? Eu tenho 3 camisetas do Daniel Alves em casa. Na época que ele chegou, eu comprei as 3. Né, uma pra mim e 2 pequenininhas pro meu moleque pra ajudar a pagar o salário do ídolo Daniel Alves. Agora vai. Projeto Tóquio. Vamos lá. Eu tenho uma vergonha de usar essa camisa hoje no Morumbi. Sério? Vamos lá. Ah, gente. Bom, na CBF... Chegou aí? Ainda não, ele tá digitando. O Lucas Belotti tem informação? Fala Lucas. Aqui, ó. Competição do estadual e da Copa Federação Gaúcha de Futebol. Que é uma espécie de competição para manter os clubes ativos durante o 2º semestre, aqui no Rio Grande do Sul. Segundo semestre? É. E aí é no final. Agora, em janeiro, é a disputa da final, né? É equivalente à Copa Paulista aqui, Megali, pra nós, né? E aí o vencedor tem que escolher entre a vaga na Série D e a vaga na Copa do Brasil. É uma competição que eles organizam com clubes menores. Também não sei que diabo de Copa Paulista é. São clubes menores, né? Que não disputam normalmente as divisões principais do futebol brasileiro, como, por exemplo, a Portuguesa, que não estava disputando até pouco tempo nem a Série D. E aí esses clubes disputam essa espécie de Copa regional. Tem em todo estado, será? Então, não sei se ter na maioria, né? Então, a Copa da Federação Gaúcha de Futebol que mantém os clubes ativos no 2º semestre, entendeu? Aí pega o campeão gaúcho com o campeão dessa Copa da Federação, o campeão do estadual, tá. E aí a Recopa. É isso aí. Beleza. Obrigada, valeu, Lucas e Jean, trazendo informações valeu, aqui Jean. pra gente. Na CBF, depois de 6 anos e meio, Tite assinou a rescisão de contrato e oficialmente não é mais técnico da seleção brasileira. A decisão já havia sido anunciada em dezembro, depois do Brasil ser eliminado da Copa do Mundo nas quartas de final em disputa de pênaltis contra a Croácia. Junto com ele, deixam o cargo os auxiliares Kleber Xavier, César Sampaio e o filho do treinador, Matheus Bach, coordenador técnico da seleção. Juninho Paulista também vai sair. Segundo o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, o substituto de Tite deve ser anunciado até o fim do mês, ou no mais tardar no início de fevereiro. Se pra gente é difícil, se até hoje, Megali, a gente fica assim, igual aquele quadrinho mesmo, o meme, o cara no ônibus, o cara tentando dormir, o cara tomando um café, só mais 3 minutos. Cara, não passa. Por que não seguraram só mais 3 minutinhos? Né? Não passa. Se pra gente é difícil, a gente estava aqui no Brasil, eu imagino pra você que estava trabalhando no Catar, estava no estádio acompanhando a seleção. Eu não ia falar isso pra não parecer que você é pé frio, porque não é. Obviamente não é culpa do Megali. Não. Mas, cara, se pra gente foi difícil, imagina pra você que tava lá,
acompanhando o negócio. É porque ainda dá aquela sensação de caramba, faltam 10 dias, faltavam 9 dias pro final da Copa. Faltam 10 dias, como é que vai ser? Agora não tem o Brasil. No final das contas foi legal, porque teve a consagração do Messi, coisa e tal. Então, a Copa manteve o interesse do brasileiro. Mas naquele momento parecia que tinha tudo desabado, sabe? Tudo aquilo que, todo o trabalho que a gente fez até agora não vale nada. Ninguém mais vai querer saber de Copa, e a gente aqui no Catar, como é que vai ser? Dó, meu. E que saudade da minha família, que desespero, e eu não conseguia entrar nesse metrô, porque tinha 50 mil pessoas no estádio. E era tudo muito ruim naquela noite. Horror. E continua sendo, né? Não, se pra gente foi ruim, eu lembro que acabou o jogo. Gosto amargo. Eu fui dormir, tipo assim, era tarde, né? Aqui era o meio da tarde. A gente saiu, ninguém tava trabalhando, né? As pessoas saíram mais cedo do trabalho e tal. Teve gente que assistiu no trabalho o jogo. Eu já tinha parado de trabalhar. Fui dormir de raiva. Gente, a Tarsila ficou chorando, 3 anos chorando. Mas por que o Brasil perdeu, mamãe? Aí você explica como pra uma criança de 3 anos, assim, que tipo... A gente não colocou o melhor batedor. O técnico queria botar todo mundo pra jogar um pouquinho pra ninguém ficar triste. O que você diz pra criança? Meu menino mais novinho, tem 6 anos, até hoje ele fica cantando, e ele canta sem perceber. E aí, quando ele começa, a mais velha vem e canta junto. Uma paródia que é assim, como é que é? Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? Perder pra um time que é uma toalha de mesa. Mas a letra é muito mais comprida. Conta a história, e aí não passa. Ontem eu vi um colega nosso defendendo que o trabalho do Tite não foi tão ruim assim, foi muito bom, na verdade, porque em vários anos ele só perdeu 2 jogos importantes. Pô, obrigado, hein? Bélgica e Croácia. Nas quartas de final da Copa do Mundo. Pô, que maravilha. É tipo, a gente teve 90% de posse de bola. Aí os 10% Exato. foi o gol do time adversário. Legal. 10% foram a bola no pé direito do atacante adversário, chutando pro nosso gol. Isso. Dá pra falar mais 10 segundinhos aí até chegar o vídeo que eu mandei pro Thiago Rossi? Não, dá. Que era de dá criança. Sim. A gente pode contar da nossa tristeza, da nossa desolação. Reação da criança. Fica mais 10 Olha aqui, ó. falando disso. Quem mandou foi o Pedro. A reação... Isso aqui é reação de criança quando o Brasil perdeu. E aí ele mandou um vídeo de um menininho, cadê? Chorando muito com a camisa da seleção brasileira. Ai, eu gente, chorei dá assim. muito dó, porque criança você não tem como explicar. Assim. Eu chorei assim em 86, naquele jogo com a França que o Zico perdeu. Eu chorei que nem uma manteiga derretida. Eu vou colocar só o áudio, tá? E quando chegar o vídeo lá, o Thiago solta o vídeo. Por que você tá chorando? Por que você tá chorando? Por quê? Ele deve ter o quê? Uns 6 anos? Não tem 7 não, anos muito essa criança dó, com a camisa gente. da seleção. Olha lá, o menininho. Por que você tá chorando? Por que você tá chorando? Por quê? E aí ele fica bravo, assim, ele tá com os bracinhos primeiro cobrindo, né, as mãozinhas pra cobrindo o olho, concentração. ele pega e bate, assim, sabe, na coxa, o Brasil perdeu, com raiva. É assim que a gente se sentiu, exatamente tamanho do assim. meu, cara. Ele já me perguntou umas 3 vezes, sabe, a gente tá andando assim junto, aí, papai, você acha que um dia eu vou ver o Brasil levantar a taça? Ai, meu Deus. Aí, moleque, eu vi o Brasil levantar a taça quando eu tinha 16, fica tranquilo, você vai ver muitas vezes ainda. Mas é isso, é formação de caráter. Né? É assim que a gente forma um torcedor, com muito sofrimento, com muitas lágrimas. Vamos lá? Vamos falar de UFC? Opa! Vamos falar do UFC. O maior evento de MMA do planeta está de volta ao Brasil com transmissão na tela da Band, Yuri Queiroga. A volta do UFC ao Brasil será em grande estilo, com 2 cinturões em jogo. O card principal deste sábado no Rio de Janeiro terá Davidson Figueiredo, o deus da guerra, defendendo o título do peso mosca contra o mexicano Brandon Moreno. Na luta mais esperada da noite, Glover Teixeira quer recuperar o cinturão dos meio pesados, enfrentando Jamal Hill, dos Estados Unidos. Da mesma categoria, o brasileiro Johnny Walker também lutará no card principal contra o britânico Paul Craig. Em entrevista à Band, ele destaca o mérito de Glover, que aos 43 anos permanece lutando em alto nível. Se você quer ser o melhor do mundo, você tem que fazer o que todos os outros não estão fazendo. A gente não pode lutar para sempre, né? A gente tem uma vida limite de atleta de alta performance. O Glover tá fazendo um milagre aí na minha categoria, né? Ainda tá lutando em altas níveis, mas a gente sabe que quando fica mais velho, você não tem mais os mesmos reflexos, as lesões vão te deixando mais lento, vai dificultando. O UFC 283 no Rio de Janeiro terá transmissão na tela da Band neste sábado, a partir das 8h30 da noite.